Descrição técnica do código de problema OBDI, sensor de temperatura do fluido de transmissão a mau funcionamento do circuito. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDI que possuem um sensor de temperatura do fluido de transmissão. Jeep, Ford, Nissan, Toyota, Honda, Infiniti, Acura, Jaguar, Lexus, etc. Embora genéricas, as etapas exatas do reparo podem variar dependendo da marca, modelo. O sensor de temperatura do fluido de transmissão, TFT, produz um sinal usado pelo módulo de controle do trem de força, PCM, para determinar os pontos de mudança, a pressão da linha e o controle da embreagem do conversor de torque, TCC. O sensor geralmente está localizado no cárter de óleo da transmissão. O sensor TFT recebe uma tensão de referência, geralmente 5 volts, do PCM. Isso varia sua resistência interna em relação à temperatura do fluido de transmissão para enviar um sinal de tensão de retorno ao PCM. Os sensores TFT são um tipo de termistor com coeficiente de temperatura negativo, NTC. Isso significa que a resistência interna do sensor é inversamente proporcional à temperatura do óleo. A tensão do sinal do sensor TFT diminui quando a temperatura do fluido de transmissão aumenta e vice-versa. O código P0710 é definido quando o PCM detecta um defeito no circuito do sensor de temperatura do fluido de transmissão. Um exemplo de sensor de temperatura do fluido de transmissão. Códigos de circuito relacionados do sensor de temperatura do fluido trans. P0711 sensor de temperatura do fluido de transmissão à faixa. Desempenho do circuito P0712 sensor de temperatura do fluido de transmissão a circuit low input. P0713 sensor de temperatura do fluido de transmissão a circuit high input. P0714 temperatura do fluido de transmissão. Gravidade e sintomas do código intermitente do circuito do sensor. A gravidade deste código é de moderada a grave. Em alguns casos, esse código pode indicar um problema de transmissão. É uma boa ideia abordar esse código o mais rápido possível. Os sintomas de um código de motor P0710 podem incluir: acender a luz do mecanismo de verificação, operação incorreta da embreagem do conversor de torque, mudanças bruscas ou atrasadas, veículo preso no modo de limpeza. As causas desse código de problema podem incluir: sensor de temperatura do fluido da transmissão com defeito, problemas de transmissão, problemas de fiação, diagnóstico e reparo de PCM com defeito, procedimentos. Comece inspecionando visualmente o sensor de temperatura do fluido de transmissão e a fiação correspondente. Procure conexões frouxas, fiação danificada, etc. Se houver algum dano, repare conforme necessário, limpe o código e veja se ele retorna. Em seguida, verifique os boletins de serviço técnico, TSBS, sobre o problema. Se nada for encontrado, você precisará avançar para o diagnóstico passo a passo do sistema. A seguir, é apresentado um procedimento generalizado, pois o teste desse código varia entre os veículos. Para testar com precisão o sistema, consulte o fluxograma de diagnóstico do fabricante, faça alguns testes preliminares do circuito, use uma ferramenta de varredura para monitorar o parâmetro de dados do sensor de temperatura da transmissão, desconecte o sensor TFT. O valor da ferramenta de digitalização deve cair para um valor muito baixo. Em seguida, conecte um fio de ponte nos terminais. Se a ferramenta de varredura agora exibir uma temperatura muito alta, as conexões serão boas e o SM poderá reconhecer a entrada. Isso significa que o problema é mais parecido com o sensor e não um problema de circuito ou PCM. Teste o sensor, desconecte o conector do sensor de temperatura do fluido da transmissão. Em seguida, meça a resistência entre os dois terminais do sensor usando um multímetro digital definido como ohms. Ligue o motor e observe o valor do medidor. Os valores devem diminuir suavemente à medida que o motor aquece. Verifique o medidor de temperatura do motor no painel para garantir que o motor atinja a temperatura operacional. Se a temperatura do motor aumentar, mas a resistência do TFT não diminuir, o sensor está com defeito e deve ser substituído. Verifique o circuito. Verifique o lado da tensão de referência do circuito. Com a ignição ligada, use um multímetro digital configurado para volts para verificar uma referência de 5 volts do PCM em um dos dois terminais do sensor de temperatura do fluido de transmissão. Se nenhum sinal de referência
referência estiver presente, conecte o medidor configurado em ONS com a ignição desligada entre o pino de tensão de referência no TFT e o pino de tensão de referência no PCM. Se o medidor ler fora dos limites OL, haverá um circuito aberto entre o PCM e o sensor que precisará ser localizado e reparado. Se o medidor lê um valor numérico, a continuidade se tudo estiver bom até esse ponto, verifique se há 5 volts saindo do PCM no terminal de tensão de referência. Se não houver uma referência de 5 volts do PCM, o PCM provavelmente está com defeito. Verifique o lado do terra do circuito, conecte o medidor ajustado em ONS com a ignição desligada entre o terminal de aterramento no sensor de temperatura do fluido de transmissão e o terminal de aterramento no PCM. Se o medidor ler fora dos limites OL, haverá um circuito aberto entre o PCM e o sensor que precisará ser localizado e reparado. Se o medidor lê um valor numérico, a continuidade. Por fim, verifique se o PCM possui um bom aterramento, conectando um condutor de metro ao terminal de aterramento do PCM e o outro ao aterramento do chassi. Mais uma vez, se o medidor ler fora dos limites OL, haverá um circuito aberto entre o PCM e o terra que precisará ser localizado e reparado. Se tudo no circuito sair, pode haver um problema com a transmissão. Isso é especialmente verdadeiro se os códigos de temperatura do fluido de transmissão forem definidos junto com outros códigos de transmissão.